Bem-vindo aqui! Hoje seguimos com os nossos vídeos sobre carteira aberta de investimentos, na linha do que falamos cerca de uma semana atrás, que estávamos direcionando uma investida um pouco mais agressiva sobre ações do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Taesa e AES Brasil. No caso em questão, perguntamos: valeu a pena investir em uma dessas ações? Será? Mas antes de respondermos essa pergunta, eu tenho algo à sua consideração. Vendo o movimento do mercado para o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, no dia 1º de junho, ou seja, no dia de ontem de 2022, observe que nós lançamos uma ordem aqui no VAC, válida até cancelar, onde nós tínhamos a pretensão aqui da compra de 1.000 ações a R$ 9,95. Essa ação foi executada no dia de hoje, dia 2 de junho de 2022, portanto, cerca de 24 horas depois, às 11 horas e 23 minutos. Será que ela está num preço que se ofereceu para a nossa compra? Então, inicialmente, nós fizemos o registro aqui da nossa compra no dia 2 de 6 de 2022 a R$ 9,95 e passamos aqui de 5.358 ações para 6.358, portanto, compramos 1.000 ações. Olhando para o preço, quando nós verificamos o passado, a gente sabe aqui que de 2016 aqui a 2021 a companhia tem pago, em média, R$ 0,89 por ação, em média. Para essa média dos últimos 6 anos, 5, 6 anos, ela tem um preço teto aqui de R$ 14,91. E como é que nós calculamos o preço teto? Tem vídeo aqui no canal que nós já explicamos por isso, você procura e você vai encontrar. Nós pegamos o dividendo que é pago, ali no caso 89 centavos, e dividimos por 6%, ou dividimos por 0,06. Por que nós optamos por 6%? Também tem vídeo aqui no canal por que nós calculamos esse preço teto. Porque o mínimo que nós aceitamos receber pelo que nós pagamos pela ação é 6%. Então nós escolhemos isso. Tem vídeo no canal também que explica, você procura lá sobre preço teto, você vai saber como calcular, por que nós calculamos e de onde vem na literatura. Então, se nós olharmos para o passado, dos últimos 5, 6 anos, esse preço teto ficaria em R$ 14,91. Se nós olharmos apenas para o ano passado, o ano de 2021, quando foi pago 95 centavos, que está registrado aqui embaixo, então o preço teto ficaria em R$ 15,90. Basta dividir 0,95 por 6%. E se nós fizermos o crescimento médio composto dos proventos pagos pela ação nos últimos 5, 6 anos, então nós teremos um preço teto aqui de R$ 17,57. Para esse conjunto de preços calculados, a gente faz uma média que a gente chega nesses R$ 16,12 de preço teto pela média. Mas isso acontece quando nós olhamos para o passado. E quando a gente projeta, que a gente tenta verificar o futuro, como é que a gente chega numa possibilidade de preço para o exercício de 2022? Olhando para os dados trimestrais da companhia, que também, quando nós analisamos o resultado do primeiro trimestre de 2022, tem vídeo aqui no canal, então nós chegamos à conclusão que foi um resultado ruim do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Nós estabelecemos aqui um lucro líquido projetado de 656 milhões. E ocorre que o banco anunciou em Assembleia Geral Ordinária que pagaria, então, no exercício de 2022, 50% do lucro líquido. E se nós tomarmos esses 656 milhões, vamos entender que o banco tem condições aqui de distribuir 328 milhões de proventos. Se nós dividirmos pelo o número de ações que o banco possui, 408 milhões de ações, então o banco tem condições de distribuir 80 centavos por ação no exercício de 2022. E é daí que nós, olhando para a nossa projeção, nós conseguimos enxergar que esses 80 centavos dividido pelos nossos 6%, nós teremos um preço teto, olhando então para a nossa projeção, de R$ 13,38. Portanto, quando olhamos para o passado, em função do que o banco já veio distribuindo em média, R$ 16,12 é o nosso preço teto.
Não pagamos mais do que isso. Mas quando nós olhamos para a nossa projeção, o preço teto para nós fica em R$ 13,38. Só que nós pagamos R$ 9,95. Portanto, temos o entendimento de que pagamos um bom preço abaixo dos nossos dois preços tetos calculados, tanto do passado quanto no projetado, que seria o preço teto futuro. Mas também precisamos dar uma olhada no racional que nos levou até a compra, porque não é só uma questão de preço. O preço é muito importante, por isso nós colocamos aqui no canal em primeiro lugar. Mas antes mesmo do preço, nós olhamos também para o racional que levou a essa compra. Vamos ver como é que ficou o nosso racional da compra. Então, a nossa compra está registrada aqui, dia 2 de junho, 1.000 ações a R$ 9,95. E o restante das informações que fazem parte do nosso racional, eles estão nesta linha. E observe que houve um encolhimento aqui bem sutil do patrimônio líquido do Banco do Estado do Rio Grande do Sul. Passou de 9,04 bilhões para 8,99. Com isso, o preço sobre o valor patrimonial por ação se estabilizou aqui em 0,45. Isso porque no fechamento do exercício de 2021 a ação estava a 9,95 e agora ela está de novo a 9,95. Por outro lado, o preço da ação dividido pelo lucro líquido por ação, ele deu uma subida aqui de 4,11 para 6,2. Isso porque o lucro então aqui da companhia ficou abaixo daquilo que nós esperávamos, que era um crescimento, no entanto teve uma redução bem significativa frente na nossa projeção, evidentemente, aquilo que o banco lucrou no ano de 2021, que foi de 990 milhões. Então agora, com a nossa projeção para o lucro líquido apurado, ele poderá fechar em 656 milhões. Isso aqui é uma projeção muito conservadora. Nós acreditamos que o banco vai ultrapassar esse valor aí, justamente pelos resultados que ele vem sendo considerados aí ao longo do exercício e comparado com o passado. E na hipótese de estarmos certos e o banco pagar 80 centavos por ação, com o que nós pagamos aqui a 9,95 por ação, então nós teremos aqui um dividend yield de 8,07%, ou seja, acima dos 6 que nós estamos buscando. E observe então que o nosso dividend yield aqui fica em 8,7, sendo que na nossa última compra ele estava 7,87, também acima dos 6%. E aqui nós colocamos o PL 6,20 e o preço sobre o valor patrimonial por ação em 0,45. Um retorno sobre patrimônio líquido do banco em 7,3, que é muito baixo, mas nós estamos pelo menos acima do preço teto, o menor deles, que é quando nós olhamos para a nossa projeção futura, de R$ 13,38. E observe que aqui no site da Status Invest, o dividend yield dos últimos 12 meses em 10,41. Então a nossa projeção é muito mais conservadora do que tem aqui, considerando os últimos 12 meses em Status Invest. E observe como nós somos também mais conservadores do que as projeções do AGF+, que tem 1 bilhão aqui de projeção do lucro e um preço teto de 16,46, que é parecido com o preço teto quando nós olhamos para o passado. Além disso, a projeção de proventos aqui da AGF+, também é mais otimista do que a nossa, nós estamos em 80 centavos, enquanto que a AGF está em 98 centavos. Portanto, ficamos com a compreensão de que, olhando por todos esses ângulos, que tenhamos feito uma boa compra. Assim, olhando para as nossas metas de 2022 a 2023, veja que nós passamos aqui a nossa meta de 7.119, já atingimos 6.358 ações, portanto estamos a 89,31% da meta. Com isso, com essa composição, nós esperamos então justamente aumentar o nosso scout aqui. Veja aqui, nós temos a previsão de uma média mensal, atualmente, nesse exato momento, de 1.093 em média nos últimos 12 meses, quando a nossa meta aqui está em 1.613. Nós estamos recém concluindo os 5 primeiros meses do ano, portanto é mais provável que a gente vá em direção à nossa receita máxima em função da nossa meta estimada, podendo ainda chegar perto aqui da nossa receita projetada e indo na direção da nossa
receita máxima sobre aquilo que nós projetamos. Então, estamos mais ou menos aqui no meio do caminho. E o que significa ficar entre R$ 2.100 e R$ 2.400 em média por mês, que nós vamos reinvestir esses valores para a compra dessas ações, de forma que nós não precisamos tirar do nosso principal, como por exemplo o nosso salário. E esse então foi o nosso vídeo de hoje sobre a nossa carteira aberta de investimentos, onde então nós mostramos que fizemos o aporte agressivo que nós vínhamos projetando já há cerca de uma semana e meia atrás, chegando nesses resultados que eu espero você tenha compreendido e que sobre o vídeo você tenha gostado. E antes que eu me despeça, eu tenho algo à sua consideração. Um grande abraço!